Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro, estamos chegando aí ao final de 2021 e como toda sexta-feira, hoje é dia de Web News, trazendo as principais notícias da semana para que você fique sempre desperto e sempre bem informado. Hoje estamos voltando ao quadro oficial, da qual eu vou ler quatro matérias em destaque, as matérias que mais movimentaram aí a semana útil, né? Que começou aí na segunda-feira. E para você que perdeu o Roev News da semana passada, foi um Roev News especial trazendo aí as notícias sobre o Omicron, né, que é a variante nova aí da Covid-19. E agora, só para dar uma introdução aí para vocês e um breve resumo, parece que os sintomas do Omicron são sintomas leves, do qual está encorajando muitas economias aí a abrirem, né, as fronteiras, abrirem as suas portas econômica novamente, abrir as lojas, né? E, claro, né, sempre pensando no reforço vacinal, né? Mas eu ainda, sendo profissional da área da saúde e com bastante experiência no ramo, e bom observador do qual eu sou, eu acredito que isso não vai durar muito tempo. Eu acredito que essa variante Omicron é sim agressiva, o contágio dela é sim maior do qual as outras variantes, né? Fora as variantes que a gente ainda não mapeou, né? Que os estudos e os cientistas ainda não comprovaram, né? E eu, assim, com a experiência que eu tenho na área, eu ainda permaneceria com as fronteiras abertas, com os protocolos de máscara, lavagem das mãos, e não faria essa abertura da qual nós estamos fazendo, né? Um pouco mais assim, sendo um pouco mais pessimista nesse sentido, né? Então, fecha-se tudo novamente, né? Não podemos ter carnaval. Sei que algumas regiões aí do Brasil, os governos eles conseguiram uma liminar para ter o carnaval, outros não, né? Festas de final de ano. Vamos observar e ver. Eu espero que essa minha opinião, essa minha observação esteja errada e que tudo volte ao normal. Então vamos à primeira notícia deste Roev News que volta ao seu estado normal. Lembrando, né, pessoal? Vamos se inscrever aí no canal, né? A gente teve uma queda aí nas visualizações, queda no número de inscrições de 2 semanas pra cá. Então vamos ajudar a gente, né, galera? Vocês não querem que o jornal fique no ar? Não quer se manter bem informado toda sexta-feira? Comenta aí embaixo. Ajuda a gente com o seu like. Se inscreve aí. Francês internado com Covid-19 em Ribeirão Preto está em estado grave, informa o hospital. Internado com Covid-19, um francês de 52 anos segue em estado grave, conforme informou o boletim médico de um hospital particular de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O homem está internado desde o dia 28 de novembro, mas o quadro piorou na última sexta-feira, dia 3, quando ele precisou ser levado para uma unidade de terapia intensiva, que é a UTI, e foi entubado. Segundo o hospital, o paciente tem um quadro de insuficiência respiratória e está acoplado à ventilação mecânica. Segue em estado grave, com grave hipoxemia. Hipoxemia, tecnicamente falando, de forma mais didática, é a baixa de oxigênio, principalmente a nível cerebral, tá? É o chamado hipóxia. Depois você pode procurar aí no Google essa informação também. Então é a baixa de oxigênio no nosso organismo, principalmente na área cerebral, no cérebro mesmo, né?
Segue em estado grave e necessidade de medicamento para suporte hemodinâmico. Hemodinâmico é a movimentação do sangue, tá? Então provavelmente ele vai passar por uma hemodiálise, então o estado é grave. Então a intubação, quando um paciente em UTI de Covid ele está em estado grave, a primeira coisa a se fazer é intubar, né? Para que o pulmão dele continue funcionando de forma artificial, né? Com o tubo. E mesmo assim, ele continuando com o estado grave, vai para hemodiálise, que é a troca de todo o sangue dele por um sangue novo, né? É isso, né? Na verdade, o que vai acontecer com esse francês é isso. Ele foi entubado e agora vai sofrer uma hemodiálise. Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, informou na última sexta-feira, dia 3, que o homem não foi infectado pela nova variante Omicron. Exames realizados apontam que o francês foi infectado pela variante Delta. Então, assim, essa variante Delta, se a gente for falar cronologicamente, ela é a segunda variação que temos da Covid. A primeira é o Covid mesmo, o segundo é a Delta, a terceira, por enquanto, é essa Omicron. E eu já tinha explicado isso no vídeo passado, que a Omicron, apesar de ter sintomas mais leves que a Delta e do que a primeira variante, o contágio dele é mais agressivo. Alívio sobre variante Omicron inspira altas nos mercados globais, é aquilo que eu acabei de falar no início, né? A Bolsa de Valores brasileira subiu 1,70% nessa segunda-feira, alcançando a sua maior pontuação desde 11 de novembro. O dólar avançou a 0,28%, chegando a 5,69, impulsionado pelo fortalecimento global da divisa. A Ibovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, para você que não sabe, tenho certeza que você sabe disso, referência do mercado acionário doméstico, respondeu também de forma positiva à redução da pressão sobre o risco fiscal após a aprovação da PEC dos precatórios pelo Senado na semana passada. E, principalmente, ao noticiário relativamente tranquilizador sobre os efeitos da variante Omicron do novo aí, da nova cepa aí, da nova variante do coronavírus, né? Então, o mercado respondeu bem em relação à comprovação aí dos cientistas de que o Omicron não é muito severa, que era o que preocupava, né? Então, vocês percebem, a gente fala muito isso no nosso curso, né, de geopolítica, né? Eu toco nesse assunto também, para você que não se inscreveu no curso, as inscrições ainda estão abertas, tá? Então, nesse curso de geopolítica, eu falo justamente isso, né? Qual a relação que existe entre o mercado financeiro, econômico e o mercado científico? Os dois andam lado a lado. Se os cientistas chegassem e falassem assim: os sintomas do Omicron são mais graves do que a primeira variante, a Bolsa de Valores ia cair. Porque ninguém ia investir o seu dinheiro em ações, né? Porque já sabia que ia perder, porque ia tudo parar. Mas como eles falaram que, teoricamente ainda, né, essa variante ela não apresenta sintomas graves, o mercado das bolsas reagiu bem. Então as pessoas estão... Isso significa que as pessoas estão fazendo o quê? Injetando dinheiro em ações, tá? Um estudo inicial com pacientes hospitalizados na África do Sul indicou que os sintomas são leves quando comparados aos provocados por outras variantes. O principal conselheiro do governo para a pandemia, Anthony Fauci, deu força ao otimismo ao declarar que a Omicron não parece ser muito severa. As áreas Gol e Azul dispararam 11,34% e 10,57% na bolsa brasileira, que são as linhas aéreas, né? A Gol e a Azul. Também beneficiada pela reabertura, a operadora de turismo CVC subiu 5,87%. Isso significa que as pessoas estão novamente aí procurando as viagens, o que eu, na minha observação, acho perigoso, tá? Nos Estados Unidos,
Os índices Dow Jones, que é a principal bolsa de valores lá, né? Dow Jones e o Nasdaq, avançaram 1,87%, 1,17% e depois 0,93% respectivamente. Presidente da empresa demite 900 funcionários via Zoom. Essa é a nossa aí segunda notícia aí do dia, terceira notícia aí do dia. Olha que situação que nós estamos chegando. Isso aqui é uma situação legal até para a gente fazer uma live, né? Como a pandemia afetou a relação humana, a relação interpessoal, né? Olha que legal. Se você acha que isso é um tema legal para a live, então eu gostaria que você fizesse o seu comentário aí embaixo, dizendo se esse título de reportagem, da qual eu vou comentar agora, seria uma boa opção para a live, né? Nesta quarta-feira, dia 1º, o CEO da empresa hipotecas online Better.com, Vishal Garg, é o nome do cara, né? Vishal Garg, demitiu 900 funcionários durante uma reunião via Zoom, que durou apenas 3 minutos. Fonte UOL, tá? Abre aspas. Olha só o que o camarada falou, esse Vishal Garg. Abre aspas. Se você está nessa reunião, é parte do infeliz grupo que está sendo despedido. Seu contrato será reincidido imediatamente, disse Garg na reunião. O CEO, né, esse cara aí, ainda orientou os funcionários para aguardarem um e-mail dos recursos humanos para saberem detalhes dos benefícios e indenizações. Quer dizer, 900 funcionários demitidos via Zoom. De repente são funcionários que tinham aí 5, 10, 15, 20 anos de empresa, que se dedicaram, né? Que pelo menos boa parte de suas vidas vestiram a camisa da empresa, bateram as suas metas, né? Porque todas as empresas, independente daquele serviço que ela oferece, tem metas, né? Todas as empresas hoje têm metas. Então foram funcionários que de repente, em algum momento, bateram as suas metas, né? O que resta a nós sabermos é o seguinte: o porquê que eles foram demitidos. É corte, o que é? É roubo? É não cumprimento de meta? O que levou esse Vish Garg a fazer uma reunião via Zoom, que durou aí 3 minutos, e mandar todo mundo embora via Zoom? Olha só o que ele falou, abre aspas. É a segunda vez na minha carreira que faço isso. E não o quero fazer. A última vez que o fiz, chorei, acrescentou. Contudo, a atitude do empresário indiano recebeu muitas críticas, pois a equipe demitida era do recrutamento de diversidade, equidade e inclusão. Quer dizer, essa equipe que foi demitida, ela era responsável por recrutar pessoas, pelo que eu tô lendo aqui, e eu sei interpretar texto, evidentemente. A equipe, dos funcionários, era uma equipe que fazia recrutamento, contratação e, claro, né? Toda a parte de entrevista, né? De pessoas relacionadas aos grupos LGBT+, né? Olha lá. Pois a equipe demitida era do recrutamento de diversidade, equidade e inclusão. Então aqui entra, além do movimento todo LGBT, né? Homossexuais, lésbicas, gays e tudo mais, equidade e inclusão, entram os PCDs, né? As pessoas que de repente têm problemas físicos, né? Problemas psicológicos, né? E muitas empresas hoje, de forma muito bonita, né? De forma muito acolhedora,
estão contratando, porque essas pessoas elas têm espaço, né? Muitas pessoas que são PCD, que têm problemas aí físicos, né, de má formação, qualquer que seja, tem como trabalhar, tem como você incluir na sociedade. Evidentemente que tem. E essa galera foi também mandada embora. Um dos funcionários dispensados relatou à revista Fortune que Garg acusou os funcionários de furto e os chamou de improdutivos. Então foi isso que eu falei. Então aí já tá aí o motivo, né? Tô lendo pela primeira vez aqui com vocês, aqui ao vivo. Pelo motivo de trabalharem apenas 2 horas por dia. Segundo a revista, essa não é a primeira vez que reclamam de Vishal Garg, que é o CEO aí dessa empresa. Um colaborador da empresa divulgou um e-mail no qual o CEO dizia que ele era lento e usou termos como golfinho burro. Quer dizer, então isso tem que ser investigado. Isso tem que ser muito bem investigado, porque isso é bullying, isso pode ser passivo de processo. Se esses funcionários forem bem orientados por advogados, eu acho que eles conseguem não reverter a situação, porque também agora ficou um clima chato. Mas eles vão com certeza aí levar uma bolada aí de dinheiro se processar esse Vishal Garg. Mas se esse camarada aí, esse Vishal Garg, fez isso, é porque o cara tem bala na agulha. Ao mesmo tempo, ele também tem um setor jurídico que tá prevendo que os caras podem processar ele. Então, fica esse aí, chove não molha. Bom, a nossa próxima reportagem é, na verdade, um assunto do qual eu falei aí, acho que pelo menos umas 2 ou 3 vezes em nosso Web News, que é a situação aí que está acontecendo na Ucrânia, né, pessoal? Vocês sabem que a Ucrânia, eu até no outro Web News eu mostrei o mapa mundi, né? Mostrei aí toda a situação de que estava acontecendo. É um país ali que tem fronteira com a Rússia e ele é muito estratégico economicamente, tanto para a Rússia como para os Estados Unidos. E eu falo sobre esses assuntos também no nosso curso de geopolítica, tá? Essa matéria tem tudo a ver e é uma continuação daquilo que eu já venho falando. Após reunião com Biden, Putin fala em provocação sobre Kiev. Então, como que a gente interpreta esse título, né? Após reunião com Biden. Que reunião foi essa? Então, para você que não está sabendo, terça-feira dessa semana, Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, e Putin, que é o presidente da Rússia, primeiro premier aí da Rússia, eles se reuniram para tratar justamente sobre esse assunto que é a Ucrânia. Por que eles se reuniram? Pelo seguinte, os Estados Unidos, que faz parte da OTAN, já falei isso no nosso outro Web News. Ah, Daniel, mas eu não sei o que é a OTAN. Se você não sabe o que é a OTAN, você volta lá no nosso Web News que eu explico o que é a OTAN, tá? Dou até uma pincelada aí de Guerra Fria, de Segunda Guerra Mundial, mas é claro que os detalhes históricos, os detalhes técnicos, né? Eu deixo para falar no nosso curso de geopolítica. E o que tem acontecido aí há pelo menos 2 meses? Uma movimentação militar entre a Rússia e os Estados Unidos ali na Ucrânia. E a gente já sabe que os Estados Unidos patrocina e envia para a Ucrânia armamento, soldados, treina os soldados, patrocina ali a parte econômica, né? E a Rússia, vendo tudo isso, se sentiu intimidada. Por quê? Porque a Ucrânia, ela faz parte ali, ela tem uma fronteira com a Rússia. Para a Rússia, é interessante que a Ucrânia seja dela. Então existe uma grande probabilidade da Rússia, por conta desse governo expansionista. Você sabe o que significa um governo expansionista? É aquele governo que quer agregar outros países para ele, formando um bloco só econômico, né? Então, o Putin, eu falo isso no meu curso, né?
O Putin, ele tem essa visão expansionista desde quando ele assumiu no lugar do Mikhail Gorbachev. Desde quando ele assumiu aí a presidência e o comando, a liderança da Rússia, ele sempre teve essa visão expansionista. Ele já fez isso com a Crimeia. Ele já invadiu a Crimeia hoje faz parte da Rússia. Ele quer fazer isso com a Ucrânia. Só que os Estados Unidos têm uma boa relação diplomática e econômica com a Ucrânia. Então, antes que o Putin tentasse invadir a Ucrânia, o Biden foi lá e tá tentando trazer a Ucrânia para a OTAN. Porque a Ucrânia entrando para a OTAN, para o bloco da OTAN, fazendo parte aí da Europa, né, dos países europeus, aí Alemanha, tudo mais, ela tem proteção dos Estados Unidos e numa invasão da Rússia, o bloco inteiro vai contra a Rússia. Estados Unidos, né, todos os países da OTAN, Inglaterra, Portugal, Espanha, tudo mais, Suécia, Suíça. E aí, os dois poderios militares estão ali na fronteira, um querendo meio que provocar o outro. Você vai invadir? Eu tô aqui. Não, eu vou invadir, ó, tal. Então eles fizeram uma reunião onde o Putin se reuniu com o Biden online, tá? Foi uma reunião de vídeo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou publicamente nessa quarta-feira sobre o encontro virtual que teve com o seu homólogo norte-americano Joe Biden. E afirmou que é uma provocação dizer que seu país quer invadir a Ucrânia. Nós não estamos buscando nenhum confronto contra ninguém. A Rússia apoia a paz, mas também tem o direito de garantir a sua segurança no médio e longo prazo, disse Putin, em coletiva após reunião com o premier grego Kyriakos Mitsotakis. A reunião desta terça-feira entre os dois líderes ocorreu em um momento de grande tensão internacional por uma possível invasão russa no território ucraniano. Para quem não sabe, no título lá da nossa matéria, eu falei a palavra Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia, tá? Os norte-americanos e também os europeus alertam há meses sobre o aumento da presença de tropas de Moscou, que é a capital da Rússia, nas fronteiras entre as duas nações. Do outro lado, o chefe do Kremlin acusa a organização da OTAN, né, que faz parte dos Estados Unidos, de levar suas ações na região próxima à Rússia e que esse é um dos motivos do aumento da segurança do território. Observar passivamente os desenvolvimentos da possível adesão da Ucrânia à OTAN seria um comportamento criminoso, disse, ressaltando que, entre dias ou uma semana, a Rússia irá apresentar aos Estados Unidos as suas propostas sobre o dossiê de segurança para a Europa. Questionado sobre como classificaria o encontro com Biden, Putin afirmou que a principal coisa é que poderemos manter o diálogo com o presidente norte-americano e que a reunião foi aberta, construtiva e concreta. Eu acho que o bem da verdade, os dois amarelaram. Esse é o bom. Ou então são grandes estrategistas. Começaram a puxar aqui o saco do outro. Ou você coloca as cartas na mesa ou você pula fora. É a minha opinião. O presidente Biden e eu concordamos durante a nossa conversa que iremos continuar a discussão sobre segurança e faremos isso de maneira substancial. Nós trocaremos nossos posicionamentos sobre esse ponto em um futuro próximo. A Rússia preparará as suas considerações literalmente nos próximos dias e a transmitiremos à parte norte-americana para consideração, pontuou ainda. Então meio que mudou um pouco o assunto. Eles estavam falando da Ucrânia, daqui a pouco entraram em segurança cibernética, porque os dois países sofrem de espionagem, os dois, né? Outro ponto do encontro foi o debate nas questões de cibersegurança, ponto que causou uma série de sanções de Washington contra Moscou, por conta de ataques de hackers a empresas e às instituições norte-americanas. Conversamos detalhadamente sobre cibersegurança e concordamos que, após o nosso encontro em Genebra,
conseguimos avançar de maneira mais substancial nessa direção. Então, o que acontece? Isso que eu falei para vocês. A Ucrânia, ela é um país economicamente estratégico, tanto para os Estados Unidos como para a Rússia. Pelo fato dele ter fronteira com a Rússia e estar em um território, entre aspas, da Rússia, seria muito melhor que a Ucrânia se aliasse à Rússia do que do outro lado dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos se aproxima da Ucrânia por conta dessa estratégia econômica. Os ucranianos, eles têm algo para oferecer para os Estados Unidos. E a Rússia não quer isso. A Rússia, com a sua política expansionista, quer justamente dominar a Ucrânia. Não quer perder esse país para a OTAN, para os Estados Unidos. Por quê? Apesar da Ucrânia não fazer fronteira com os Estados Unidos, geograficamente, o fato dele se aliar à OTAN é como se ele fosse um puxadinho dos Estados Unidos. É isso que, na verdade, a gente tem que entender, e é isso que eu falo no nosso curso de Geopolítica, sobre OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. São os países dos Estados Unidos, mais alguns outros países da Europa. Todos eles ali fazendo seu conchavo econômico. E se você tem parceiros, países parceiros, você tem como impor algumas regras de mercado. É isso que acontece. De forma rápida e objetiva, é isso que está acontecendo, tá? Então, fiquem todos aí muito bem informados. Um excelente final de semana a todos e até semana que vem. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal. E a gente continua aqui nos nossos estudos. Aquele abraço, valeu, fiquem todos com Deus.